Oi gente, esse é o ArchiCast número 85, meu nome é Adilson e hoje o ArchiCast Entrevista traz um escritório paulista com 4 sócios que entendem o valor e a importância de um projeto de arquitetura para o cliente. Com experiências múltiplas em tipologias e escalas de projeto, buscam pesquisar e desenvolver novas formas de pensar e fazer arquitetura e o resultado é um trabalho contemporâneo. Seus projetos já foram exibidos em bienais como a de Veneza, Roterdã e Quito e foram vencedores de diversos prêmios nacionais e internacionais. Um dos projetos mais emblemáticos da história do escritório foi uma casa feita para o cliente muito especial, que é a dona Dalva, que juntou o dinheiro de anos de trabalho para construir sua casa na Vila Matilde. A gente está hoje com Danilo Terra, do Terra e Toma Arquitetos Associados. Boa noite, Danilo. É um prazer ter você aqui com a gente e obrigado pelo seu tempo e pela sua disponibilidade. Tudo jóia, Adilson. Obrigado pelo convite. Oi, Aline. Ei, Danilo, tudo bem? E tá aqui comigo para conversar com o Danilo, a Lili. Boa noite, Lili, tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo, prazerzão. Acho que essa série bacana que nós estamos fazendo, né, de entrevistas com escritórios vai ser sucesso. Pra gente é ótimo estar em contato mais direto com os arquitetos, né, que produzem aqui no Brasil também, né? Pra mim é uma excelente oportunidade, tenho certeza que vai ser um papo ótimo. Obrigadão, Danilo. Isso aí. Então a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas más. Vamos com mais uma leitura de comentários, recadinhos e outras cositas más. Estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Fala, beleza? Tudo jóia? Tudo certo. Como é que essa galera faz, então, para entrar em contato conosco, Rafa? Bem, mandando um e-mail para contato@arquicast.com e também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, também postamos lá, né, os episódios da semana. E o mais legal é se vocês entrarem no site e fizerem um comentário na nossa página. Falando em comentários, temos e-mail essa semana, né, Adilson? Temos sim, mas, Rafa, antes da gente ir para a leitura dos comentários, queria fazer um agradecimento aqui publicamente para a Júlia Mello, que tirou as fotos muito bacanas que a gente fez lá, a oficina. Uma das fotos, inclusive, tá na nossa arte, né, do último episódio que a gente fez. Então, Júlia, muito obrigado, a gente não esqueceu de você não, tá bom? Agora vamos para os recados. Temos e-mail do Renato. Ele fala o seguinte: galera, que podcast incrível, gostaria muito de estar presente para participar. Pena que sou de São Paulo, vocês poderiam dar um pulo aqui em São Paulo e fazer um episódio desses. A gente tá aí em São Paulo virtualmente, de alguma forma aí. Continuo falando o seguinte: já que o BIM foi comentado nesse ArchiCast, tem uma notícia que a partir de janeiro de 2021 já vai ser obrigatório o uso de BIM para obras públicas e a fonte que ele cita do CalBR. Agora, mais do que nunca, escritório de arquitetura e engenharia e parceiros destes vão ter que se adequar às novas práticas, senão ficarão para trás. Como disse na entrevista do ArchiCast 83, o Barca Arquitetos, um abraço. Bom, realmente, quem não estiver começando a usar BIM ou pensando em usar BIM, realmente vai ficar para trás e já é a hora aí dos arquitetos pensarem a respeito. Isso aí, a galera vai ter que rebolar e as faculdades, as escolas de arquitetura também. Exatamente. E aí, como você falou na fala, né, gravada do episódio passado, né, não ter o BIM como um problema, mas sim como uma oportunidade, né? Com certeza. Tem recadinhos aí também de Instagram, né? Tem um recado no Instagram da Kelly, que ele fala o seguinte, falando a respeito lá da entrevista do Barco Arquitetos. Quando o arquiteto falou da casa de cachorro, lembrei que pela Rio Urb projetei um playground para gatos, um centro de recuperação pós-operatório para gatos, uma reforma do centro de castração para cães e gatos e uma nova cocheira em Paquetá. Ela fala o seguinte: nesse playground para gatos, eles eram inseridos na rotina dos pacientes do Hospital Psiquiátrico Nise da Silveira e ela acreditava que essa interação era terapêutica. E aí, infelizmente, as carroças por tração animal foram extintas em Paquetá pelo antigo prefeito Eduardo Paes e substituídas por bicicletas elétricas e carrinhos de golfe elétricos. Os cavalos foram transportados para Teresópolis, se eu não me engano, para viverem livres em sítios. E assim como a cocheira, os demais projetos, infelizmente, não saíram do papel. Cara, a gente devia fazer um episódio sobre arquitetura para pets. Pets. Pô, com certeza. Né? E ela falou aí também de Paquetá e recentemente também Petrópolis também aboliu os cavalos aí das charretes. Então já temos aí charretes animal friendly. Pois é, botar bateria de celular nas charretes para poder funcionar. Um último recadinho, essa é a última semana que o formulário da oficina do Blackcast vai ficar disponível. Aí em breve aí, teremos novidades aí para quem assinar aí esse formulário do Google, tá joia? Isso aí, galera. Então a gente vai deixar vocês com o episódio agora. Boa semana a todos e a gente volta daqui a uma semana com mais um episódio pra vocês. Até mais. Até mais.
Danilo, vocês são em 4 associados, né? Além de você, tem a Fernanda Sacano, o Pedro Tum e a Juliana Terra. Como é que vocês se conheceram para fazer o escritório e como é que funciona o fluxo de trabalho aí dentro? Então, Adilson, o escritório, em seus 13 anos aí de existência, ele passou por diversos, e até hoje, né, nós não temos um sistema muito fixo, né, claro, nós sempre tentamos aperfeiçoar, né, a forma de trabalhar como todo escritório, né. Hoje o escritório funciona, somos nós 4, os 4 sócios que de fato trabalham no escritório, ou seja, isso também dá pra gente uma liberdade de trabalho para trabalhar, para conseguir se organizar muito grande, né? Inicialmente o escritório ele começou em 2006, a gente já havia trabalhando alguns anos antes, mas de fato em 2006 eu e o Pedro iniciamos aí os trabalhos de uma forma bem, acho que natural, bem comum aos escritórios de arquitetura e fazendo pequenos projetos, e a Juliana sempre acompanhou. Na realidade a Juliana era a colega de turma do Pedro, né? Eu estava em outra turma, mas aí com o tempo a gente foi sendo uma parceria interessante entre nós dois, foi dando certo. E aí a Juliana no começo, né, ela se envolveu desde o início do escritório, na realidade eram nós 3 também. Com o tempo ela foi se afastando um pouco mais, né? A vida pessoal também foi entrando aí, então a gente teve que se organizar, se planejar. Eu e o Pedro tocamos escritórios aí, o escritório por mais alguns anos, mais diversos, por mais muitos anos aí em seguida. E aí a Fernanda veio trabalhar com a gente, veio trabalhar lá como arquiteta do escritório. Foi ficando numa época em que a gente tinha um escritório grande, com bastante gente, e a gente, com o tempo as pessoas foram indo, a gente foi também uma forma de refletir sobre o que queríamos fazer, como queríamos trabalhar. A gente percebeu que o escritório a gente precisava ser menor, para poder fazer as coisas como a gente gostaria que elas fossem feitas, e recentemente a Juliana retornou. Então hoje nós temos um sistema onde são, como eu disse, são os 4 sócios, os 4 se envolvem com a concepção dos projetos, todos os projetos, desde o princípio. A partir de um certo momento já de desenvolvimento do projeto, claro, a gente se ajusta, ou seja, um vai tocar, não que o outro, como sempre todos estão a par, sempre tem alguém ali disponível, né, para poder também seguir, caso alguém saia de férias, aconteça, enfim, algum outro percalço no caminho, e de certa forma o projeto vai sendo tocado por nós 4. Agora, as funções dentro, aí sim, elas são desempenhadas aí por cada um de nós. Temos aí algumas funções específicas, como administração, mídias sociais, comercial, aí, né, fechar contratos. Então a gente divide um pouco mais essa parte burocrática, né? E que também não é fixa, assim, a gente de tempos em tempos faz também um rodízio aí para que seja, todos cumpram ali todos os papéis. Danilo, o escritório tem um histórico bastante significativo de premiações residenciais, né? Tanto de habitação de interesse social mesmo, né, para classe mais baixa, quanto casas mais generosas aí, né, com um programa mais amplo e residencial. Como é que é para vocês a ideia assim, de conceber esses espaços de habitar nas cidades? Acho que a relação da casa como programa, né, a casa, para o arquiteto, desde o princípio, ela é um dos programas, enfim, que tem maior demanda, né, maior oportunidade, né, de você realizar. Ao mesmo tempo, a gente tem uma certa impressão também que também, de certa forma, é tratada de maneira muito trivial, né, pelos arquitetos, né, como um programa ali particular de cada cliente, claro, mas basicamente salva ali as peculiaridades de cada cliente, de cada família. É um programa básico, né. Acho que a gente parte do princípio, como o escritório também, apesar das casas terem de habitação ter sido o que mais destacou o escritório, mas eu acho que o que talvez tenha feito mais diferença para esse olhar tenha sido justamente o não mergulho só nele, do escritório só nesse programa, né. Eu já acho que a busca constante do escritório por outros programas, por outras escalas, por outros assuntos, isso acho que acaba por contribuir muito com o programa de habitação. Então, quando a gente vai pensar uma casa, ela não é pensada de forma tão isolada, né? A gente está falando do habitat não apenas particular daquela pessoa, daquela família. A gente está falando de um habitat, de uma organização que é uma rua, um bairro, uma cidade, é um contexto, né? E eu acho que essa consciência, essa busca pela consciência em cada um dos projetos, né? Não é uma consciência tão pronta assim. Eu acho que ela traz informações e traz um campo
campo de atuação, mesmo que esteja ali no exercício de fazer realmente layout, articulação de ambientes, sistemas estruturais, sistema de hidráulica, de elétrica, isso faz com que todo esse olhar, um pouco mais amplo do que só apenas a casa isolada, eu acho que ele contribui. Né? Acho que, não sei, é uma das hipóteses, né? De difícil, é uma pergunta bem difícil essa, na verdade, mas eu acho que tem bastante a ver com esse olhar de não ser, acho que a gente já tinha até falado sobre isso, né? Tentar não ser um especialista, né? Acho que o mundo já está muito cheio de especialistas, né? Nós precisamos de... exatamente. Eu acho que quanto mais o olhar nosso, o zoom out, ele tem funcionado muitas vezes melhor que o zoom. Eu achei legal que você falou que é uma busca do escritório também, né? Assim, sair do lugar comum da habitação e tratar o tema de uma maneira mais aprofundada, apesar dele ser do nosso cotidiano, né? E por isso mesmo, às vezes, ser um programa que o arquiteto trata de uma forma um tanto quanto leviana, assim, mas não no sentido tão ruim da palavra, né? Mas por ser algo cotidiano mesmo. E você falou que vocês buscam esse olhar um pouco diferenciado. Esse buscar projetos também envolve, assim, prospectar projetos, ou normalmente vocês correm atrás de projetos que vocês querem realizar nesse sentido? Ou não é necessário, assim? Como é que é isso para vocês? Na realidade, isso é uma coisa legal. A gente, desde o princípio dos escritórios, foi uma coisa que isso, das poucas coisas que se mantém durante todo esse tempo, a gente sempre acreditou que essa diversidade de informações, essa diversidade de conversas, de realidades dentro do escritório, isso era muito rico para todos os projetos, de certa forma, né, isoladamente. Então, essa busca, claro, no início ela sempre aconteceu, tanto pelo interesse nosso, então realmente a tentar ir atrás de programas que nos interessassem mais, quanto por concursos, né? Concursos de arquitetura é quando você consegue exercitar, pelo menos, porque ganhar é quase zero, né? A possibilidade. A gente fala que nós somos os maiores perdedores de concurso. Faz até mais isso pra gente sempre foi muito bom por esse lado, quer dizer, a gente sempre pôde com eles exercitar as vontades, e no caso de urbanização, por exemplo, acabou de fato trazendo projetos, quando que de outra forma seria muito difícil, né, o envolvimento com esse tipo de escala de trabalho, simplesmente querendo, né, simplesmente prospectando, é muito difícil, é possível, mas para nós aqui mortais, que não temos ligações com nada além do nosso próprio escritório, seria praticamente impossível. Então, assim, hoje isso é um pouco, ainda bem, por conta de onde o escritório chegou, a gente já consegue receber um pouco mais isso, ao invés de buscar como a gente já buscou. Mas claro, mesmo uma casa, né, quando eu falei da casa, eu acho que existem casas e casas, né, então acho que mesmo hoje o interesse em fazer uma casa, muitas vezes, dependendo do cliente, da situação, da relação com o entorno, e tudo isso, o interesse torna-se igual ou maior, como tem outro programa que a gente gosta de fazer também. E é por isso que eu digo, quando a gente fala de programas, eu estou falando a gente está falando dos mais comuns, que vem na nossa cabeça, né, de urbanização, de escola, mas a gente já fez em parceria com outros, a gente já fez cemitério, já fez, enfim, programas bem raros, assim. Cemitério, de fato. E foi muito legal. Fiquei surpreendido, né? Aqui. Salva as piadas de que os clientes não reclamam e nada disso. Caramba. É um programa desafiador, assim, é muito legal. Foi muito legal. Poxa, Danilo, a gente tá falando aqui de obra e tal, e como é que é a dinâmica do escritório na obra? A gente sabe que a obra acaba sendo parte integrante, né, do aprendizado do escritório, né, e acaba sendo muito importante nesse processo. Muitíssimo, né, na verdade, uma grande parte da experiência que a gente teve, do nosso aprendizado para projeto, veio de obra, né, nós em determinadas épocas, nós ficávamos internados dentro de obra, comendo com a peãozada, e era ótimo.
Era onde realmente a gente entendia e também, como vou explicar, a gente percebe que cada obra, cada projeto, cada situação, cada cliente, cada construtor tem uma demanda, né? Então, muitas vezes também a gente tenta padronizar, né? Não, farei visitas a cada, né, toda terça-feira, farei... E isso, na verdade, não existe, né? Tenta pragmatizar demais, né? E a obra não tem nada mais orgânico que um trabalho em obra, né? Choveu, parou. Simples assim, né? Não adianta se chover uma semana inteira, não adianta ser na terça seguinte, não vai ter acontecido nada. Então, a obra, a gente entendeu que a obra, ela é possível, sim. A gente, claro, o trabalho de projeto, ele tenta ao máximo minimizar a presença em obra. Ele é feito para isso, né? O projeto finalizado, ele deveria ser, né, um manual da obra, mas a gente sabe que para ler esse manual a gente muitas vezes precisa estar ali presente. Então, a gente hoje, em fases determinadas da obra, momentos determinados, cada obra tem a sua demanda, a gente está sim presente, a gente sabe o quanto é importante a nossa presença. Agora, essa presença, ela também é uma relação a ser estabelecida, em que muitas vezes nós ou padronizamos ou queremos impor, né, a melhor forma disso acontecer, e a gente também percebeu que isso é uma dinâmica que também vem tanto do construtor quanto do cliente. Então a gente também não quer ficar, se às vezes a nossa presença na obra não é, às vezes acontece, né, ela não é para acontecer, na obra a gente só, às vezes você percebe que você só tá atrapalhando ali, né, que você só tá criando dificuldade. Então a gente também não quer impor, né, ao mesmo tempo, né, que é importante essa presença, mas a gente quer sentir que a gente quer estar lá se nos querem lá, né, então isso é algo que pode ser ajustado no próprio processo ali, né? Sim, porque claro. do ponto de vista de contrato, essas coisas e tal, às vezes a gente coloca, né? Assim, é uma ideia, né? Na verdade, né? Não é um contrato fechado mesmo, né? Tantas visitas por semana ou não, mas é sempre algo ajustável, né? Sim, sim. Tanto que isso fica, nossas dinâmicas, geralmente isso fica até separado ali do contrato de projeto, né? Porque tem obras que, sei lá, tem casos que ficaram 10 anos no processo inteiro. Como que você vai toda terça-feira numa obra durante 10 anos, né? Não é inviável, né? Então... Se for, não vai dar certo, isso, né? E se tivesse ainda, é porque não tá dando certo, exatamente. Exatamente, Então... Mas a vivência da obra, né, a dinâmica que está na obra é fundamental, né? Na obra que, de fato, tudo aquilo que estava sendo todo partido de projeto, todas as discussões, todas as soluções podem ser soluções ou, como eu disse, né, ou às vezes o que a gente acha que é solução é um baita de um problema que você está inventando e que só você acha que é solução, né? Mas o construtor, o cliente não entende muito bem assim, mas a gente... E é na obra que você tem esse termômetro, né? Então lá a gente, acho que é importante, né? O Solano Benítez fala bastante disso, né? Não dá pra gente subestimar ou querer diminuir achar que o desenho ele impera, né? Sobre qualquer tipo de outro, né? O desenho que sai do escritório, ele é a única resposta possível, né? Então a gente faz assim, né? Agora os 4, né? Um pouco mais diretamente pra pergunta, a gente consegue, né? Porque, como a gente falou, também como eu disse antes, a estrutura do escritório era muito grande, então você precisava de muito trabalho para conseguir manter a estrutura, você acaba tendo bastante trabalho, e o problema é quando o trabalho vai acabando, você precisa arrumar mais trabalho. Então agora, quando você também consegue ser menor, você consegue ter também um pouco menos de trabalho e se dedicar a ele de uma forma que nós acreditávamos que pra gente funcionava melhor, a gente se sentia mais feliz, né? Acho que, como eu já disse, em certo momento a gente ficou se questionando sobre o desenho, por exemplo, que é algo que é a primeira coisa que no escritório, a primeira coisa que você faz é, né, você percebe, assim, a gente já teve essa sensação, né, teve o primeiro estagiário, falou, nossa, agora eu vou poder nunca mais olhar fazer um detalhe de caixilha, essa coisa horrorosa, e a gente percebeu com o tempo que é o contrário, né, todos nós, de uma certa forma, a maioria, né, não todos, generalizar, mas a maioria, a aproximação com a arquitetura veio por conta do desenho, veio por conta e a primeira coisa que a gente faz é menosprezar, né, essa ferramenta, né, então a gente achava que eu tinha que fazer mesmo. Pois é, até porque tem que ter alguém para fazer o café no escritório também, né? Exatamente. Não, isso é fundamental, sem problema não, sem café é que há um problema, né, assim,
um bom café é fundamentalíssimo no bom relacionamento das pessoas, né? E vocês já tiveram feedback, por exemplo, dos clientes com relação a esse enxugamento na estrutura e essa maior proximidade que é consequência de um maior tempo dedicado a cada projeto, assim? Tem clientes que participaram aí dos 2 tamanhos aí do escritório? Olha, eu vou ser bem honesto com você. A resposta, na verdade, é não. Sabe o que é engraçado? A gente tem, isso é uma coisa bem particular nossa, assim, né? Não sei se isso acontece com todos os escritórios, né? Apesar de ter, né, muitos amigos arquitetos, né, a maioria, na verdade, nós é uma coisa que, agora pensando, a gente nunca conversou muito. Mas, assim, a impressão que a gente tem é que a grande maioria dos clientes, assim, eles não têm, né? Não tem a menor ideia, na verdade, de como funciona o escritório, né? Qual que é a dinâmica, né? A gente já teve clientes mais amigos que falavam, por onde eu começo? Eu mando um e-mail, eu ligo, mando um WhatsApp, qual que é por onde começa, por onde termina, né? Então, é um pouco a impressão, né, que a gente sabe que, de certa forma, assim como todo mundo é meio médico, todo mundo é meio construtor, né? Então você tem uma certa impressão de que também todo mundo sabe o que é arquitetura, o que um arquiteto faz. Mas na hora de contratar aí sim a gente percebe pelos diferentes escritórios de arquitetura que cada um funciona de uma forma, cada um tem uma maneira de trabalho, tem uma forma de trabalho, tem uma maneira de apresentação, tem uma forma de apresentação. Então é muito difícil um cliente que tenha parâmetro, né, para dizer que isso foi o melhor ou pior resolvido atendido. Processo ali, né? O que tem, claro, é a diferença entre clientes. Claro que tem clientes que se identificam muito melhor com a forma de trabalho do escritório, se ficam muito mais satisfeitos, e também tem clientes que não, que tem clientes que a gente nunca teve nenhum grande problema, mas que você percebe que eles esperavam uma coisa que talvez não era exatamente aquilo que a gente apresentou, mas a gente sempre tenta ser o mais claro, né, honesto possível nessas relações, nessa forma de trabalho, mas é muito isso, né? É difícil. É um link entre cliente e escritório que a gente, aliás, não raras às vezes, muitas vezes a gente tem uma conversa, a gente conversa bastante antes, né, de fechar um contrato, de fato começar a trabalhar, para ver se é de fato se esse é o caso, né, da gente trabalhar com aquele cliente, porque a pior coisa que pode acontecer é você, pra gente pelo menos, né, é pegar o cliente de qualquer forma, porque tem que fazer, porque tem que pagar a conta e tudo, todo mundo tem que pagar, mas não ter o trabalho, muitas vezes a gente percebeu, é melhor do que ter o trabalho e ter um grande problema, né? E às vezes um grande prejuízo também. Pouco ver se as expectativas de ambos os lados estão batendo. Exatamente. Ali, né? Fazer um reconhecimento de campo para ver o que vai dar. Então acontece, né, bastante isso, assim. E quando isso acontece, é sempre muito bom, na verdade, né? Ainda bem, a gente tem a maioria das nossas experiências são assim, mas quando essas expectativas de fato estão alinhadas, o processo torna-se muito bom, assim. Danilo, como é que é a relação de vocês com as redes sociais? Vocês dão importância a esse meio de divulgação do trabalho e contato com novos clientes e estudantes? Como é que é isso para vocês? Bom, as redes sociais, assim como a própria tecnologia para a arquitetura, né, principalmente as redes sociais, para a gente, vou ser bem honesto, é algo meio novo. Assim. Pessoalmente, eu não tenho Facebook, por exemplo, nenhum de nós ali tem, acho que a Fernanda tem. A Fernanda é mais nova, né? Então ela já não é tão nova assim, mas é a nossa caçula. Então ela que lida, né, com as redes sociais hoje. A gente ajuda. Eu sempre fui, de certa forma, ali, em termos de tecnologia, quem sempre levei um pouco mais à frente ali. Eu gosto, na verdade. Eu não sou avesso, né, a tecnologia, muito pelo contrário, eu gosto bastante. Mas rede social, pra mim, pessoalmente, sempre foi algo que nunca tive, assim, muito... Não sei, afinidade. Não sei se é essa. Assim, e afinidade zero com isso, né? Eu acho que tem. Não, assim, eu não vou ser hipócrita, eu acho que tem benefícios enormes. Eu acho que tem coisas muito legais que acontecem, assim, mas entre o universo de tudo que acontece, essas coisas de fato muito legais, eu acho que são tão, assim, eu sempre achei, né? São tão pequenas, assim, que eu acho que o tempo, né? Tenho filho, que levar na escola, tem uma vida aí profissional, pessoal, tal, que eu achei que. A vida real, que não sei, a gente sempre tentou, isso é uma coisa comum entre nós, a gente sempre tentou usar nosso tempo para um monte de coisas, às vezes nem tão nobres assim, mas não em redes sociais, né? Mas claro, hoje a gente sabe da importância das redes sociais, a gente tem, né? Nosso escritório tem Facebook, tem Instagram. Recentemente a gente começou até a tratar isso de uma forma um pouco mais séria,
nós mesmos, nós não temos assessoria. A gente já teve assessoria há algum tempo atrás, foi ótimo, mas, como eu disse, a gente tenta fazer tudo. Sabe esse tempo aí da rede social? A gente tenta fazendo todas essas coisas, inclusive o café. Então, hoje a gente está lidando com isso porque a gente percebe, sim, que isso é algo importante. É algo importante, como eu disse, né? Assim, você consegue contribuir para que o que você está fazendo, tanto como divulgação do trabalho, mas como contribuir, né? Colaborar com estudantes, colaborar com outros arquitetos, com universidades, é muito bom. Isso é bom e é bom para a gente também. Então, a gente também não tem essa discussão muito séria, né? De que, infelizmente, né? A mídia impressa ela é uma mídia que cada vez menos presente devido aí a toda a situação que a gente conhece de custos, de alcance. As pessoas estão deixando de comprar, né, também. Exatamente. Por um lado, é uma perda enorme, né? Eu acho que quando você tem uma mídia impressa séria, o valor do que está sendo feito, a seriedade com o que está sendo feito, as pessoas que estão envolvidas, elas são, de fato, inestimáveis, né? Ao mesmo tempo, as mídias sociais, as redes sociais, quando você consegue criar demanda, né? Quando você não tem ali esses limites tão claros, né? Puxa, ninguém me publica, né? Alguma coisa assim. Então você, né, se tem ali uma competência, se tem conteúdo, né? Você fica livre, né, disso, né? Você consegue ser o seu próprio broadcast, né? Então, acho que isso é muito legal. Acho que principalmente para quem está começando também, acho que é muito bom. E há muito contato dos estudantes pelas redes sociais, assim, ou de pessoas curiosas ou admiradoras do trabalho, assim? É comum dentro da dinâmica, assim, de interação que vocês estabeleceram, né? Nós temos, assim, tem uma dinâmica. Hoje, eu ainda arrisco dizer que essa troca ainda, no nosso escritório, ainda é um pouco mais comum por e-mail. Engraçado, né? A gente ainda é mais solicitado por e-mail, mas as redes sociais, elas têm, sim, sempre, cada vez mais, né, desde o Facebook até o Instagram agora, elas têm, sim, de fato, tido um volume de solicitações, de pedidos de informação, de material bastante grande. E a gente, como eu disse, né, a gente, por um lado, isso é muito bom, né, te dá acesso e também você consegue dar o acesso para os estudantes e para professores, às vezes para pesquisa e coisa assim, mas ao mesmo tempo, como somos 4 e temos que fazer o trabalho do escritório, isso também muitas vezes a gente também não consegue fazer isso num ritmo que talvez fosse o ritmo ideal. Não sei te dizer exatamente qual que é esse ritmo, né? Mas é que hoje eu fico um pouco assustado, né? Com o WhatsApp, essas coisas tudo, se você às vezes não responde no segundo seguinte, as pessoas às vezes já ficam um pouco chateadas, assim. Você acha que a gente tem um pouco às vezes de dificuldade de lidar com essa velocidade, né? Que não é muito parte nem das nossas vidas, eu digo não só por conta do escritório, nas nossas vidas a gente tenta ter uma vida normal, assim, num ritmo mais normal possível, né? Não sei o que significa normal, mas normal, eu digo ali, um horário de trabalho normal. Não ficar por conta daquilo o tempo inteiro. Exatamente. Não, é muito difícil essa velocidade imposta pela tecnologia, que é quase uma imposição mesmo, né? Eu digo até nas relações pessoais, né? E as minhas amigas são decepcionadíssimas comigo, é uma coisa incrível, assim, sou a pior amiga que tem, porque em tese eu não respondo nada nunca. E eu visualizo, meu erro é esse. Assim, às vezes eu visualizo, aí esqueço, né? Assim, depois já tá fazendo outra coisa, visualizei sem querer, sabe aquela coisa, assim, né? Visualizei, mas não assimilei. Aí já era, né? Assim, aí depois é só reclamação. Imagina se eu fizesse isso muito profissionalmente, assim, é difícil, né? No Arquicast mesmo, né, Adilson? Eu sou que tem mais dificuldade de interação, assim, provavelmente. Não é fácil, não. Eu compreendo perfeitamente. Vocês que estão aí, né, trabalhando com o podcast, né? Acho que é isso, né? Um rádio digital, né? Acho que... Desculpa se eu... Não, imagina, isso mesmo, muito... cara. Isso aí. Mas eu acho que, né, já falei pra vocês, já até confessei que eu já me arrisquei a fazer um dos primórdios do podcast. Pois é, você falou em off, que a gente não ia revelar isso, mas o Danilo já acabou falando pra gente que já tentou fazer um podcast antes do Arquicast, olha só que legal. Como eu falei, né, eu nunca fui avesso à tecnologia, né, ao mundo digital, muito pelo contrário, sempre me atraiu bastante. Eu cheguei a ter aí enormes prazer em fazer 3 episódios que eu já perdi, né, eles foram há pelo menos 10 anos atrás. E é muito legal, né, eu acho que é uma dinâmica, eu acho que, não sei, o podcast agora, né, ele voltou aí com força,
você, eu escuto, né, eu tava te falando, eu escuto diversos podcasts. Eu cheguei a pensar em um determinado momento que ele tinha, que era algo como alguma coisa que, né, um zip disk, algo que ali parecia ser super revolucionário, né, um laser disk. Eu acho que talvez a maioria das pessoas não nem sabe o que é isso, mas é coisas que apareceram no princípio, você falava, nossa, isso aqui vai revolucionar o mundo e acabou, né, nunca mais ninguém nem ouviu falar daquilo, assim, morreu. Por uma felicidade imensa, no último ano, pelo menos, eu tenho visto que tem crescido muito o número de podcasts, né, acho que, de certa forma, cumprindo aí o que né, no campo do audiovisual, né, a questão do áudio, não do visual, mas o que o YouTube, né, se tornou pro visual, acho que o podcast pro pós-rádios, quer dizer, nada morre mais, né, eu acho que isso é muito legal também, né, a gente passou da época em que eu tenho aqui do meu lado, aqui eu tenho, chama vitrola ou não? Chama vitrola isso? Não sei se... Eu chamo de vitrola. Vitrola eu consigo compreender. Eu tenho aqui vitrola, tenho um tocador de fita, um MP3 player, tô aqui aberto com o Spotify, ou seja, eu acho que hoje a nossa felicidade é que a gente pode tudo isso, né? Nada precisa morrer mais, né? Eu lembro quando surgiu o CD, bom, agora acabou fita, agora acabou LP, né? E acho que uma das grandes coisas é que a gente tá conseguindo agregar. Mas desculpa que agora eu já fugi demais, eu consegui fugir da pergunta. Pô, imaginando que a gente tem um trabalho pra botar um podcast no ar, imagina na sua época, né? Nossa, mas eu nem consigo imaginar. Um deles, eu me lembro... Eu tava muito preocupado com a conexão, né? Assim, eu esqueci o tema. Não, as questões técnicas me pegaram. Nossa senhora, tinha que fazer. Eu lembro que pra colocar um podcast no ar naquela época, eu não sei, acho que eu passei um mês pelo menos só entendendo o que tinha que juntar de coisas pra você tinha que hospedar o negócio, era um negócio, era uma loucura. Eu lembro que um deles, eu me lembro que eram os primeiros, eu confesso que eu não me lembro, eu devo ter pego algum tema aí da época e conversado com convidado algum amigo, alguma coisa assim. Mas um deles eu trabalhava no México, na época era um escritório de um uruguaio, e aí tinham uns argentinos também, e aí a gente se juntou lá e gravou um podcast com uma turma desse escritório aí, e que foi uma diversão, né, porque era um monte de gente falando espanhol, eu falando portunhol, e um tirando um barato do outro, né, porque eles se conhecem muito, a gente que não sabe nada dele, eu pelo menos não conhecia nada, né, deles, e eles sabem tudo no outro, né, assim, tudo, tem lá seus preconceitos, tem lá suas coisas um com o outro, e foi divertidíssimo, assim, porque a gente falou muita bobagem, muito pouco de arquitetura. Talvez tenha sido por isso que não tenha ido muito em frente. Né? Não, a gente fala muita bobagem aqui também, tem dia que, nossa senhora. Nem a sua edição, que é magistral, resolve, tem dia, né, assim, tamanhas bobagens que a gente fala. Mas é bom, né? Isso que a gente fala de que não é bobagem, são assuntos paralelos aí à arquitetura, mas é uma das coisas que, pelo menos pra mim, são super importantes, assim, né? Essa diversidade de assuntos, assim como de programas, mas de assuntos também, né? Eu acho que uma das coisas mais... Ultimamente, meus encontros com os amigos arquitetos de longa data, cada vez menos é sobre arquitetura, né? Sobre os outros, são outras coisas. É porque o tema também é super amplo, né? Assim, o arquiteto normalmente se interessa por várias coisas relacionadas à cultura, né? À arte, assim, né? A processos criativos de uma maneira geral. Uhum. Tem que estar por dentro de uma série de outras questões de contextos mesmo, sim, né? E econômicos social, e políticos. Então, acho que é natural que nossos interesses perpassem diversas frentes também. Acho que é natural, não. Acho que é importante mesmo. Não é só natural, deveria, não. Né? Acho que é mais do que natural. É fundamental. É verdade. Agora, vocês receberam aí diversos prêmios, né? Foram publicados em várias revistas ao redor do mundo, assim, essa questão, né, editorial, assim, para vocês tem uma extensão importante. Eu não sei se isso é possível, se essa pergunta faz sentido, assim, mas você consegue ter alguma percepção ou falar um pouco, na verdade, sobre qual que é a imagem da arquitetura brasileira nesses ambientes, né, fora do país, assim, que vocês chegaram a frequentar por oportunidade dos projetos, né? Ou esses contatos que vocês fizeram
vieram também por causa do alcance que o escritório ganhou com essas publicações? Há uma visão mais específica ou características da arquitetura brasileira assim que saltam mais aos olhos, assim, internacional, ou nem por isso? Eu vou confessar que assim, é difícil dizer assim o quanto de fato, né, uma coisa é você, né, você vai fazer uma palestra fora, você vai ter um contato com uma revista, outra coisa é de fato, né, como eu já tive morando mesmo num país fora, e ali você, no dia a dia de um escritório estrangeiro, você entendeu o que a arquitetura brasileira, o que ela representa, né, e como ela é respeitada, né. A minha experiência fora é uma percepção, tá, eu não estou falando em cima de nenhum dado, nada, é uma percepção de que ela continua sendo muito, muito respeitada, sim, né, nós temos uma tradição, nossa tradição na arquitetura é muito forte lá fora, muito, muito respeitada mesmo, né, não raros escuto histórias aí de arquitetos do Star System, né, de que hora ou outra beberam nas nossas fontes, né, então isso permanece. O que acontece, eu acho que não é uma novidade, é que o mundo também cada vez mais, eu acho que isso de uma forma boa, tem se preocupado com toda essa globalização, né? Eu não sei, globalização já está parecendo algo até meio velho, mas enfim, mas com esse mundo cada vez mais conectado que a gente tem hoje, eu acho que o que tem trazido alento e interesse para os olhos do mundo, não só para o Brasil, isso falando de forma geral, né, para o interesse para a arquitetura de qualquer país, é justamente identidade, né, eu acho que quando o projeto ele tem cuida de identidade, né, eu acho que ele acaba chamando mais atenção, né, do que, estou falando isso porque nós, principalmente, nos formamos no auge da arquitetura internacional, né, da valorização dos grandes escritórios de arquitetura, né, e ser arquiteto só valia se fosse dessa forma, né, qualquer outra forma não valia a pena, né, era uma tragédia. Então, eu acho que vamos dizer, não é uma unanimidade, evidente, mas há uma certa percepção de que essa busca por, de fato, soluções à escala já não é uma coisa tão relevante como já foi, né? Eu acho que existe, sim, um certo interesse, sim, no mundo todo, e nós temos exemplos, né? Temos bons exemplos, assim como a gente pode colaborar com um ou outro. Tem um monte de escritório super competente no Brasil que está fazendo isso também, e para nós, maior sorte ainda, eu acho que isso pra gente é uma felicidade enorme, eles estão fora do eixo São Paulo-Rio de Janeiro, né? Que é melhor ainda, né? Eu acho que nosso país é tão grande, é muito estranho, né? Assim, a gente ter uma quantidade enorme, né? De escritórios tão concentrados nesse eixo, e cada vez mais eu vejo, e a gente fica, cada vez que aparece a gente fica muito feliz com escritórios que fogem dessa relação desse eixo. Agora, pra te dizer exatamente o quanto, pro nosso parâmetro, sobre o quanto essa arquitetura brasileira, ela tem de atuação aos olhos, né, de fora, ela é bem valorizada ou não, pra gente eu acho que tem a ver muito com o acesso à arquitetura, né, ou seja, a gente, eu não vou dizer desde o começo, mas com o tempo, né, eu acho que isso hoje, não sei se é tão mais claro assim, né, acho que vocês também estão na universidade, vocês podem dizer melhor, mas a gente tem percebido que essa relação do arquiteto que está muito preocupado com essas grandes obras, claro, eu adoraria fazer, mas projetar um estádio, projetar um aeroporto que você vai atender a uma porcentagem da população, para quem você está fazendo isso, né? Qual que é o teu público, né? E quando você vê que cada vez mais escritórios estão trabalhando de forma cotidiana, ali atendendo a sua região, atendendo bem, né, com competência, sem a pretensão de realizar um espetáculo, mas com a pretensão de fazer com que a arquitetura seja o suporte da vida ali, né, ele consiga atuar como um profissional, como a gente se vê lá no escritório, nós nos vemos como um dentista ali, nada mais do que isso. E melhor assim de fato, né, porque é onde a gente tem que chegar, né, é onde a arquitetura tem que chegar, porque 70% e 80% do que é construído sem arquiteto, né? Assim, a gente tem dados alarmantes assim, sobre a nossa realidade e a nossa participação nessa construção, né? Então, realmente, acho que a realidade é a que está batendo na porta, né? E acho que o arquiteto, hoje em dia, está mais sensível aonde ele é, de fato, necessário, né? Assim, e mais presente aonde ele é mais necessário, que vai dar um impacto mais imediato na vida das pessoas mesmo. Arquitetos para projetar museus e aeroportos, a gente
é o que mais tem, né? As pessoas fazem até de graça, se quiser, né? Assim, porque querem fazer, né? Por esses motivos aí que você já colocou. Agora, para fazer a casinha, para fazer o postinho de saúde ali, para fazer, né, o mobiliário do ponto de ônibus, para melhorar o acesso, né? Aí já eram questões de qualidade de espaço que eram mais negligenciadas e que hoje eu acho que é a realidade batendo na porta mesmo e trazendo a gente para, graças a Deus, para uma maior contribuição, que ainda é pequena, né? A gente sabe. A gente sempre colocou muito nas costas, assim, eu não sei, né? A nossa tradicional lamentação do arquiteto, né? Da incompreensão e tal. A gente sempre, tradicionalmente, colocou muito nas costas da sociedade, né? A gente não sabe nem dizer, mas sempre da sociedade, essa incompreensão, né? Quando, na verdade, boa parte dessa culpa... Eles não sabem o meu trabalho, né? Quando, na verdade, boa parte dessa relação se estabelece por nossa própria culpa, né? Exatamente. A culpa é nossa, de que a sociedade não... Como, de novo, Solano, a sociedade é como ela é. Se você aceita, ótimo. Se não aceita, vai fazer outra coisa na tua vida, né? Isso. Se ninguém sabe o que você faz, a culpa é sua, né? Exatamente. Você tem que saber vender melhor seu peixe ali, certamente, né? Isso, quando a gente escuta muito isso, né? Poxa, mas o arquiteto, eu achava que você fazia isso dessas formas. A culpa é nossa. Claro, é individual de cada um, quando busca o que quer ou quando não olha o que deveria ser olhado, mas num coletivo também, né? De forma coletiva, ou seja, da forma como nós nos apresentamos, né? Na forma como nós... como classe, né? Como classe profissional. Exatamente. Né? Bom, Danilo, nos projetos que vocês desenvolvem, há uma linguagem arquitetônica muito própria que está ligada muito, por exemplo, ao tijolo de concreto, que a gente vê nas obras de vocês de uma forma constante. O quanto os materiais e os processos construtivos vão influenciar a linguagem compositiva de vocês? Existe uma reflexão sobre isso no escritório com vocês? Essa relação de linguagem, na verdade, vou dar uma parafraseada aqui no Lacaton e Vassal. Pra gente, assim como pra eles, a linguagem, ela não é um objetivo, ela é uma consequência. Então, o bloco de concreto, ele apareceu como consequência, né, de uma situação que se apresentava pra gente e que a gente percebeu nele o potencial de viabilizar a arquitetura que a gente acreditava que fosse pertinente. Por que isso? A princípio, o bloco, ele não é nada, né, nós não inventamos nada. O bloco, principalmente aparente, na década de 70 já tinha sido amplamente utilizado aí por arquitetos notórios, né? A gente, no início ali do escritório, a gente percebeu que depois de, como eu disse, de trabalhar há anos a fio achando que a arquitetura estava apenas nos grandes feitos, nos grandes projetos, a gente percebeu que a gente tinha muito pouca coisa de fato construída, a gente tinha muito pouca coisa de fato realizada. Então a gente falou, olha, a gente precisa mudar, né? A gente precisa realizar algumas coisas e não adianta ficar aqui se lamentando que falta chegar ao cliente ideal, né? Falta chegar ao cliente que vai patrocinar esses projetos, né? Então a gente encontrou na época, no bloco, na alvenaria estrutural, que também não é nenhuma grande novidade, a forma de fazer, independente nesse caso do material, mas ele que proporcionou a viabilização desses projetos. Então, o bloco acabou sendo, claro, a gente como a gente fez ele em diversas casas, a gente foi aperfeiçoando a técnica, foi aperfeiçoando esse sistema, mas a gente, de certa forma, também nunca quis, a intenção foi que ele ficasse sendo o material predominante da nossa arquitetura, né? Ele é pertinente quando as situações que, como a gente usou antes, elas apareceram. Claro que depois, por conta de alguns projetos que foram bem-sucedidos e que acabaram repercutindo bem, acaba acontecendo o contrário, né? Você acaba sendo procurado para trabalhar em cima nesse caso do bloco de concreto. E às vezes a gente falava, olha, desculpa, mas não faz sentido nesse caso a gente usar bloco de concreto, né? Então, como eu disse, assim, a gente aprendeu a trabalhar. Então, claro, isso dá pra gente, o caso da Vila Matilde, por exemplo, que é uma casa que ficou, acho que é mais conhecida, né? O caso que ficou mais conhecido, a gente justamente usou o bloco de concreto porque era um caso em que a gente tinha a menor margem de manobra possível, ou seja, a gente tinha que acertar, então nada mais justo do que utilizar aquilo que a gente já tinha de fato testado, feito e refeito diversas vezes, né? Então é isso, assim, eu acho que a linguagem, como eu disse no começo, quando a gente fala que a linguagem ela é uma consequência no objetivo, na realidade a gente trata cada projeto como sendo único, como sendo uma resposta específica para aquela situação, para aquele contexto, para aquele cliente. Então, a partir dali, a linguagem que vai ser adotada vai ser específica para
aquela situação, ela não sai pré-determinada, né? Ela não sai pré-estabelecida, né? Agora, você tocou aí na Casa da Vila Matilde, né? E certamente você já respondeu muita entrevista nesse sentido, porque é dos projetos aí mais premiados de vocês, não sei, pelo menos recentemente, né? É um que está aí super em voga e tal, e o portfólio de vocês é espetacular, mas esse projeto se destaca. O que você acha que é o diferencial dele, assim, né? O que nele o tornou tão especial, assim, para ter ganhado essa visibilidade maior, né? Assim, tanto o que as outras pessoas consideram, quanto o que você pessoalmente também acha, assim? Como eu disse, esse projeto era um projeto como todos os outros do escritório, ele não era nem mais nem menos importante. Ele era mais uma casa que a gente tinha, que a gente se dedicava, como a gente se dedica a todos os projetos. A partir do momento que ele foi divulgado, pra gente a repercussão dele também foi uma super surpresa, assim, super surpresa, ficou estranho, mas foi também um susto, a gente tomou um susto com a repercussão dele e também no início a gente não entendia muito bem o porquê ele tinha sido tão bem aceito. Maior destaque, né? Ganhado esse destaque. No começo, a gente de fato ficou bem achando muito estranho, assim, né? Falando, nossa, tá acontecendo alguma coisa, a gente não tá entendendo, mas a gente precisa entender, né? Tá acontecendo com a gente, então a gente precisa entender. E a gente realmente para refletir muito no escritório, né? A gente conversa bastante. E com o tempo, então, a gente não foi imediato, né? Mas com o tempo a gente percebeu, já me disseram para parar de menosprezar o projeto, assim, é um projeto, claro que a gente gosta do projeto, é um projeto muito bom, né? Na academia, principalmente, há uma supervalorização aí do projeto. Mas eu acho que o grande, pra gente, né? Eu acho que o grande ponto fora da curva desse caso não tá exatamente só no projeto, né? Tá no contexto, tá na situação, que é uma situação atípica, totalmente atípica, né? Desde o cliente, né? Desde a cliente, uma senhora de idade já, diarista, e que sem ter projeto, sem nada, quer dizer, uma senhora que baixíssimos recursos financeiros, quer dizer, recursos financeiros, na verdade ela tinha recursos financeiros, mas que criou um filho, comprou um terreno, construiu uma casa e tinha um dinheiro que tinha na poupança, e quer dizer, já é uma pessoa especial só por isso, né? O que não falta são exemplos de pessoas de classe média alta que não tem guardado, ou não tem a disciplina, né? Ou a relação que ela tinha, né, com o dinheiro, que importante, né? Não foi um caso. Acho que outra questão importante é que não foi uma situação em que era uma casa, um sonho de uma casa nova, né? A família não buscava uma casa nova, não tinham comprado um terreno para ali sim fazer uma casa própria. Eles tinham um problema, eles tinham uma casa que estava caindo, né? Então, como eu disse naquela relação, nesse caso foi um caso bem explícito disso, em que eles precisavam de uma atuação profissional, né? Dizer, olha, essa casa de vocês, a princípio a procura não foi por fazer uma casa, foi para reformar a casa que eles moravam. A casa que eles moravam estava caindo, na verdade. A gente falou, olha, não tenho o que fazer aqui, tem que realmente ser demolida. E aí eles tinham, né? Ela tinha esse dinheiro guardado, que podia ser para fazer a casa, mas podia ser para uma cirurgia de emergência, podia ser para qualquer outra coisa. Então, nesse caso já foi uma situação atípica. E por outro lado, a gente aí sim teve além do projeto, a nossa decisão em certo momento de encarar. O orçamento era realmente muito baixo, mas a gente, né, em determinado momento, a gente se questionou, poxa, se a gente tinha se formado e não conseguia dar uma resposta para alguém que, não tinha talvez o recurso ideal para fazer a casa que precisava, mas que dispunha de um certo recurso, então a gente se sentia ali, naquele momento a gente se sentia um pouco obrigado a trabalhar, né? Obrigado a falar, não é possível, a gente tem que encontrar uma solução, né? Tem que ter uma saída para poder atender, porque se nesse caso a gente não consegue atender, então acho que realmente a arquitetura, ela, né, eu tô falando isso porque pode parecer muito óbvio, mas historicamente a arquitetura sempre esteve, com raríssimas exceções, mas ela sempre esteve ligada a algum tipo de poder, né? Poder ou religioso, ou político, econômico. Já perguntaram pra gente, mas lá habitação social, habitação popular é pra pessoa de baixa renda, mas o teu cliente não são essas pessoas, o teu cliente é a prefeitura. O cliente também é um poder. Então, assim. Mesmo quando há um pensamento do coletivo, ele vem de cima para baixo, né? Assim, exatamente. Historicamente falando. Exatamente.
esse acesso direto foi algo também que contribuiu, acho que, para essa repercussão. Eu acho que, de certa forma, me parece isso. Ao mesmo tempo se criou o que a gente desde sempre também tratou de segurar um pouco a onda, se criou um certo sentimento de que é possível. Não, possível claro que é possível, mas não é algo, ainda assim, não é algo replicável, algo que de fato possa ser. Como eu disse, acho que assim, a passos lentos, a arquitetura parece que cada vez mais tem esse olhar, sim, não é só nosso. Eu acho que os arquitetos cada vez mais têm essa consciência de que a gente pode sim atender e pode ter uma atuação um pouco mais ampla do que ela sempre foi. Mas a situação ali, o que a gente viveu, foi algo muito específico, muito raro. Outra situação atípica desse processo, de certa forma, foi a confiança que eles colocaram na gente, né? Assim, né, já teve um artigo escrito sobre isso, né? Não se sabe nem de onde, nem porquê, né? Essa mulher, assim como ela teve a disciplina de ter uma poupança suficiente para construir uma casa, não se sabe por que ela confiou cegamente na gente, né? É algo também muito raro, né? É verdade. Então, muitas aí são... Hoje ainda a gente se pega, quando cada vez que tem alguma discussão, a gente ainda se pega descobrindo algumas relações. Novas relações, né? Bacana. Exatamente. Danilo, como a gente sempre pede para os entrevistados, vocês têm alguma história curiosa, engraçada para contar para os nossos ouvintes? Uma historinha curta aí que eu acho que vale a pena e é até bom, porque tinha um pouco essa impressão, né, o escritório vencedor, que todos os clientes estão satisfeitos, né, isso é um pouco de uma certa ilusão. Há muitos anos atrás a gente foi fazer uma reforma num edifício do Franz Hip aqui no centro de São Paulo, e eu morava nesse edifício na época, houve uma concorrência, a gente ganhou essa concorrência e foi super feliz fazer, né, essa reforma, um edifício importante, um edifício histórico ali, com muita responsabilidade, né, assim, a gente ficou mais feliz até por isso, assim, porque quando você vai intervir, né, numa obra importante, de um arquiteto importante, é um diálogo ali que você estabelece, né, tanto com o arquiteto quanto com a época, né, então a gente precisava, de certa forma, criar acessibilidade no edifício, enfim, fazer algumas intervenções. Um edifício naquela época, né, como eu digo, o arquiteto já tinha essa consciência, o mercado já tinha, né, de certa forma, essa consciência. É um edifício que tinha habitação, serviços e comércio no térreo, ou seja, mais de 100 apartamentos, ou seja, um público ali bem amplo, né, um edifício ali no centro de São Paulo. E você apresenta o projeto, né, reunião de condomínio, vocês todos sabem, né, imaginar o que é uma reunião de condomínio, né. Nossa. É um espetáculo, assim, né? Espetáculo. É você participar do que acontece. Sabe o que a gente acha, que a gente fica espantado, chocado quando vê, né, uma sessão do congresso, a gente fica ali, mas você vai numa reunião de condomínio que você mais ou menos tem uma ideia do que se trata. Tem ali, assim como a nossa política, tem ali seus lados, ali, tem ali seus partidos quase, né, suas forças ali. Claro que a gente tá falando de 100 e tantos apartamentos, essas forças da mesma forma ali se limitam a 15, 20 pessoas no máximo. Mas todos muito aguerridos, né? Porque se estão ali é porque realmente... faz questão, né? Fazem questão e tal, que obviamente isso é de se valorizar. Mas, claro, nem todos ali estavam satisfeitos, né? Porque nunca ninguém está satisfeito, nunca não dá para se agradar a todos, né? A gente gosta muito do projeto, foi super bem, né? De certa forma, mas tinha ali uma turma que não gostava muito. E um belo dia, eu tô chegando em casa, depois de um dia de trabalho, tinha um envelopinho na minha porta, branquinho, com uma letra super bonita, uma caligrafia linda, escrito assim, ao senhor projetista. E tinha um volume dentro, assim, eu não conseguia identificar muito bem o que era, né? Eu, a minha esposa, a gente ficou olhando ali, falou, nossa, que medo, né? Na porta, assim, né? Nossa, o que será que é isso, né? Será que é uma arma explodiu? Né, cara? Eu não abri o envelope e tal, e saiu um burrinho, assim, um boneco, assim, de borracha, assim, um burrinho, e dentro um cartão, né, um reconhecimento ao seu trabalho, algo assim, algo desse tipo, assim. Puta, claro, fiquei arrasado, né, fiquei, nossa, que coisa, né, fiquei triste pra caramba, tal. Depois de um tempo eu vim descobrir que o síndico, na porta do síndico, tinha deixado exatamente a mesma coisa, um envelope ali, com um burrinho, exatamente do mesmo jeito. Eu levei pro escritório, né, falei, no começo eu ia até jogar fora, tal, deixa eu levar, né,
depois do primeiro impacto, assim, ele veio pro escritório, o Pedro, né, olhou, né, ele tem uma alma um pouco mais elevada que a minha, falou, nossa, mas isso é muito legal, né? Eu falei, mas como assim isso é legal? Ele falou, não, olha, isso é quase uma declaração de amor, né, assim, né, uma pessoa ter se dedicado, né, você imagina, sair, ter comprado isso, o olhar do copo meio cheio, né, eu sou otimista, é outra coisa. Falou, nossa, eu tô falando do amor da verdade, né, o ódio, assim, a coisa era tão grande, né, que, assim, mas, pô, ter levado, né, ter corrido o risco de ter sido pego, né, né, a gente não sabe o que foi, mas isso, de certa forma, foi muito legal, assim, porque ficou sendo ali, a gente tem esse burrinho até hoje na estante, assim, do escritório, quase virou capa de uma publicação, né, na verdade virou capa, virou uma entrevista que a gente deu pra revista, foi uma fotona do burrinho, assim, acabou virando algo legal, assim, de certa forma um simbólico, assim, pra gente, de que não dá pra agradar todo mundo mesmo, né? Enfim, tem que ir lá, trabalhar todo dia e tal, pra às vezes agradar e às vezes não agradar. Normal. Mas ótimo, também gostei, achei criativa a pessoa. Foi muito legal, então a gente guarda lá com carinho essa dedicatória. Bacana. De um cliente insatisfeito. É isso. Poxa, depois dessa então, Danilo, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Desculpa aí pelos problemas técnicos, mas te agradeci muitíssimo pela conversa. Foi muito legal ter você aqui para conversar com a gente. Eu que agradeço. Eu espero que vocês sigam em frente aí com o que vocês precisarem de pitaco, né? Pitaco que não falta, pitaco a gente dá até sem pedir, né? Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Vocês fazem isso com uma competência incrível, parabéns, assim, eu que agradeço o convite. Valeu, Lili, mais um, né? Obrigada. Bom, galera, e a gente volta daqui a uma semana com mais um episódio pra vocês e até mais. Até, um abraço.